não vai mudar um país em menos de 50 anos. Por quê? Os esquerdistas, eles ficam querendo mudar toda a legislação, né? Vamos autorizar aborto, vamos todo mundo usar droga, vamos... Eles estão fazendo isso, sim ou não? A expectativa deles é destruir a nação. Só que eles não sabem. Pior de tudo é que os caras é militando uma coisa que não sabem o impacto que isso vai acontecer. Não. Se o cara estudar na antiguidade e entender o que significa a questão civil do casamento, a questão civil do casamento e da base familiar que formou o capitalismo. Opa, com certeza. Então, só que aí os caras querem destruir a família e não sabem qual que é o impacto disso. Porque o comunismo é o seguinte, ô Thales, comunismo é todo mundo igual, na miséria. O capitalismo não tem como todo mundo ter igualdade. É 2% do governo e quem quiser escalar que vá. Posso te fazer uma provocação? Claro. Provocação É o que eu mais amo. Começa o seguinte, com a morte de Deus. Deus morre para a humanidade lá atrás, quando a gente está pegando a Idade Média, e eles tentam matar Deus. Ele fala, não, Deus não é esse ser todo-poderoso, veja bem. Então começa a raiz do relativismo. Uhum. E aí, querido, a gente começa lá, um determinado rei na Inglaterra, se apaixona por uma determinada concubina, né, Ana Bolena. E aí ele começa a querer acabar com o casamento dele, porque ele falou assim, opa, peraí, eu quero casar com a Ana Bolena, agora que eu tô apaixonado por ela, eu quero me separar. E a Igreja Católica fala assim, pô, você não vai se separar. Não vai porque eu não vou aceitar que você se separe. Né? A Igreja Católica não permite a separação, mas já tinha um movimento luterano acontecendo na Alemanha, que são herdeiros do iluminismo, e o iluminismo ele traz consigo o relativismo, deixa eu iluminar aquilo que é tido como verdade, que as verdades são sempre construídas pela Igreja Católica e tal. Então, ele fala assim, se a gente não conseguir fechar esse casamento aqui em acordo com a Igreja Católica, eu vou me afastar do catolicismo, que a Inglaterra se afasta do catolicismo. Thomas More literalmente perde a cabeça por isso, é o único dos grandes juristas, o mais respeitado ali de Londres naquele momento, que não aceita o relativismo, que ele fala, naquele momento, ele fala assim, Alteza, eu não posso aceitar isso porque isso vai destruir a humanidade vai começar a relativizar a sua relação com Deus. E ele perde a cabeça por isso, é preso depois perde a cabeça por isso. Então, a Inglaterra rompe com a Igreja Católica, porque o Papa não aceitou anular o casamento dele por causa da relação dele com Ana Bolena, então forma-se a Igreja Anglicana, e aí ele consegue, então, casar com Ana Bolena. 100 e poucos anos depois, corta a cabeça do rei na França. Porque se eu não preciso de um papa, eu também não preciso de um rei. E aí, o que acontece 100 e poucos anos depois? Todo mundo é igual, né? Então, não preciso de um rei porque todo mundo pode ser poderoso igual. Então, peraí. Eu não preciso de nada, na verdade. Não preciso nem de um produtor de capital. Porque todo mundo é igual. Começa um movimento comunista, né? Você não acha que tem um pouco dessa deturpação da verdade do relativismo intimamente ligado com a perda da relação com a Igreja Católica? Com a Igreja, e antes da Igreja existir, existia o pacto que Deus fez com Adão. Existe a palavra, antes do judaísmo existir, existiu Adão e existiu a relação dele com Deus. Em Gênesis 1:26 está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e governe ele sobre os animais do céu, da terra e da água. E que ele se junte com a sua mulher e se multiplique e seja fecundo sobre a terra e se espalhe sobre toda a terra. Certo. Esse é o recado de Gênesis 1. Certo. Isso é identidade. Quando você fala sobre a morte, você começou muito bem aí, a relação com o belo é desconectar de Deus na arte, né, no contexto geral, cultural, perfeito, música e tudo. Arquitetura? Tudo. As pessoas não entendem, elas pensam só nelas. Quando eu tomo uma decisão de reformar uma casa, eu penso na minha família e na próxima família. Eu de verdade penso nisso. Eu odeio fazer um trem pela metade e depois alguém me xingar no futuro falando, fez pela metade. Eu odeio. Não, você não vai achar isso meu. Essa geração descartável é uma geração que não respeita relacionamento, não respeita Deus. E um cara que conseguiu potencializar isso bastante é Charles Darwin. Darwin, ele tinha um bloqueio de paternidade, aí esse bloqueio levou a um bloqueio com Deus, ele virou um cara que era o assassino de Deus na época dele. Um grande cientista, trouxe grandes contribuições para nós. Mas o problema emocional dele não resolvido gerou uma catástrofe. Porque aí dessa relativização total do belo, a gente chegou na raiz de todo o problema, que é a identidade. Qual que é o caos hoje que a gente tem no Brasil e no mundo? E é generalizado, identidade. Por que você chama de identidade o caos? Porque é a base de qualquer ser humano, é saber a sua própria identidade. Se eu pegar aqui o iPhone agora e desligar esse iPhone aqui, ó. Vou desligar esse iPhone, em 2 segundos ele desliga. Certo. Vou ligar ele agora. Vou segurar o botão aqui,
A primeira coisa que aparece no iPhone, em qualquer aparelho logo, que liga, é né? a identidade. Ah, O ser humano esqueceu a sua. O Charles, qual que foi a contribuição que ele trouxe? Ainda nem ligou. A contribuição que ele trouxe é que a gente é prima ancestral de um macaco. Aqui, ó, a identidade. não. Tá checando a primeira coisa. E o ser humano esqueceu disso. O ser humano acredita em tudo, menos que ele é imagem e semelhança do Criador. Os caras nos obrigaram, você estudou na escola, eu também, a pensar que a gente veio do macaco. Você chama um ser humano de macaco é racismo. Eu não consigo entender a lógica disso. Presta atenção na loucura que eu tô falando. Isso é um ensaio pra loucura. Certo. A galera hoje tem 32 ideologias de gênero e só tem 2 em Gênesis. Você olha pra natureza, a natureza não quer nem saber. Você quer saber de uma coisa, Thales? Vão apagar todos os nossos arquivos. Tudo que a gente já fez na Terra. Daqui 400 anos, qualquer ser inteligente que olhar o quadril, o osso de um homem ou uma mulher vai definir pelo quadril. É o diâmetro do cérebro. Ou o diâmetro da cabeça. Da cabeça. É isso. Ou seja, o que você tem na sua cabeça é software. É isso. As suas crenças é coisa da sua cabeça. Agora a natureza não quer saber da sua opinião. Perfeito. Então, assim, essa destruição toda, quando você traz ali, a Igreja Católica revolucionou. Se não fosse a igreja, cara, a gente não ia ter nem Bíblia hoje. Nem teria Bíblia. Não teria nem conhecimento, né? Porque os monges, na verdade, eles eram concatenadores de conhecimento, Sim, né? e tudo começou em Salomão, ele que criou a escola de sabedoria, 3.000 anos atrás. O que acontece? Na verdade, bem antes, cara. A escola... Começa com Sócrates, depois passa para Platão e depois para Aristóteles. Mas então. na hora que a gente for chegar, Sócrates nunca existiu, a invenção de Platão. Mas é outro Não papo. vem com essa. Não, Aí tudo bem. Tá bom. Depois você pega isso aí, eu vou te mostrar, vou mandar no seu WhatsApp. Tá bom. Mas tudo bem. Ah, Supondo que seja ou não, tá. o homem foi instruído por Deus, segundo a Bíblia. Sim. Se o cara falar não acredita em Deus, tem um negócio que é químico, chama lalação. É um período dentro do cérebro que se a pessoa não sabe falar, não aprende a falar até certa idade, que é 7 anos de idade, ela nunca mais vai falar, a não ser por um milagre. Ela não fala, o cérebro fecha. Chama lalação o nome dessa fase, depois é bom pesquisar. Quem foi que falou com Adão, cara? Adão, ou que seja o nome que a pessoa acreditar na cabeça dela. Porque tem gente que tem dificuldade de acreditar na Bíblia, eu vou te dar um conselho. Se você não acredita na Bíblia como um livro sagrado, pelo menos respeita como um livro multimilenar de sabedoria. Perfeito. Ponto. Perfeito. Tem nada a ver com religião. Os caras, o judeu, falam, a Bíblia é nossa. Não, a Bíblia contém um povo judeu. A Igreja Católica é nossa. Não, contém história da Igreja e a Igreja Católica seguiu um caminho, a Igreja Protestante seguiu outro caminho, eles têm uma diferença de 6 livros, salvo engano. O que acontece? A grande verdade é que esses malucos dessa geração não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão destruindo as bases de tudo que é a identidade natural do homem, Perfeito. de toda a relação com Deus e toda a arte do Criador. Porque lá em Provérbios 25:2 está escrito assim, ó. A glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória do homem é descobri-las. E ao invés de descobrir as coisas fabulosas que Deus fez, a gente quer distorcer aquilo que ele criou e já foi revelado. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Faz sentido. Então hoje você está vendo gente que não tem um motivo de entrar na política, mas que entende isso. Eu lembro quando eu lancei meu livro, A Destruição do Marxismo Cultural. Há 14 anos atrás, Thales, eu me achava um doente mental sabendo desses assuntos. Certo. Ficava doente. Eu já publiquei 61 livros. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu estudei a escola de Frankfurt, 1920, e eu sei o que aconteceu naquela reunião. E por que você foi pescar lá nos iluministas? Exatamente para conhecer o inimigo ou não? É o seguinte, eu fui lá para entender, e ali eu gerei uma revolta no meu coração. Esses caras falaram, o comunismo não funciona. Nós vamos implementar o marxismo cultural, vai levar 100 anos. Por acaso, 100 anos foi há 4 anos atrás. Nós vamos investir na vida de muita gente, escrever muitos livros e vamos colocar nas academias, vamos mudar a opinião pública e nós vamos destruir tudo aquilo que é judaico cristão. Perfeito. Resumindo, eu prometi para mim mesmo nesse dia que eu iria escrever 100 livros e que eu ia ser o cara que ia mais promover nessa geração a escrita de livros. Eu tenho mais de 50 mil livros escritos com os meus alunos. Eu tenho 1,5 milhão de alunos, é um tanto considerável. Eu estimulo todo mundo a escrever. Linguagem do reino, linguagem do belo, linguagem lógica, linguagem para que as pessoas se libertem. Então eu já tenho feito isso de forma... Eu achava que eu era só um doente mental. Hoje eu me encontro com pessoas que sabem desse assunto, eu fico tão em paz. Então assim, cara, eu não estou indo para política para dar uma volta. Eu não estou preocupado com o CAC. Eu quero saber desse país ser tomado de volta. Existe uma coisa na natureza brasileira. O Brasil é o país mais rico do mundo. Por que você diz isso? Aquífero, nióbio, 95% do nióbio mundial é nosso. Nós temos 3 safras, poucos países na Terra têm isso. Nós não temos intempéries aqui, a gente não tem neve, a gente não tem nada que atrapalhe esse país. Opa, tem sim. Um congresso. O Congresso não atrapalha, cara. O que atrapalha não não posso é... falar que eu vou preso. Não é a instituição. O que atrapalha é
Deixa eu ver o que eu vou falar. Não, não é instituição, mas é verdade. Não é instituição, cara. Mas eu sou são jurista peças... e te falo, é muito bom, muito bom. São peças sim. que complicam ali dentro. Vamos né? lá. Porque a instituição nada mais é do que o conjunto das peças, né? Então vamos lá. Não, é porque a instituição, com a mentalidade de X, por exemplo, se alguém puxar muito para um lado, a instituição vai puxar ao contrário. Não. Então vamos lá. O problema do país chama mentalidade. Nós pisamos no solo mais rico do mundo, mas a nossa mentalidade é a mais miserável de todas. Eu acho que você já viu uma vez alguém explicando sobre IDP, Índice de Distância de Poder, lembra disso? Já. O Brasil é o que tem o maior índice de distância do poder. O que é isso? O americano está de um lado, que tem o menor índice de distância do poder, e a gente está do outro. Não. O povo que mais se... Por exemplo, o cara entra na sua empresa. O brasileiro mediano, ele entra na empresa do Thales e fala assim, poxa, eu nunca vou ter uma empresa dessa. Eu nunca vou nem falar com o Thales. O cara cria isso na cabeça dele porque ele não se enxerga. O americano é o seguinte, quando que eu vou ser sócio nessa empresa? Quando que eu vou abrir minha empresa? A mentalidade. Não, eu concordei, a mentalidade é outra. Ponto. Que é a única coisa que eu tô propondo para mudar esse país? Mudar a mentalidade. Que é o que você sempre falou, né? No final Educação. do dia sempre foi teu discurso. Só que não é educação do MEC. Aquilo lá não chama educação. Aquilo lá é escolarização. Perfeito. A questão de criar militância é a segunda coisa mais terrível de todas. Não. Porque eu pego o cara e envieso ele. Eu vim de escola pública. Não. Eu aprendi a amar o comunismo, a meter o pau no império. Quem era o império lá na escola pública? Os Estados Unidos? Com certeza. Falava com todas as letras. Aí você vai empreender, você vai falar o que dos Estados Unidos? A gente tem que tirar o chapéu para aqueles caras. Aqueles caras são assustadores.